Sinto mãos pairando sobre mim. Vou orar a meu anjo guardião, elevar o meu padrão até o céu, tomar um passe a doce imposição, concentrando, transfundindo, dispersando e fluindo, tudo com a divina força da boa vontade. Vou manter meu pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber das esferas de luz, energias de restauração, fluidos cósmicos de libertação. Para conservar esse ambiente, o pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia, pedir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir, às vezes muito é dar tão pouco, tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer pelo auxílio, seguir amando a Deus, pois somos seus filhos. Deus está aqui nesse momento, sua presença é real em meu viver. Entregue a sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele, o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Sejam todos bem-vindos. Vamos à escala de trabalho como eu disse a vocês, meu nome é Joana Dark, estou na condução do trabalho. Quem fez a nossa harmonização com a alegria cristã foi o Henrique. E a leitura do evangelho dessa noite será proferida pela nossa companheira Rose. Ela vai estar lendo o capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 11, Cuidar do corpo e do espírito. A prece inicial será do nosso companheiro Raudeni, a palestrante da queridíssima Terezinha Oliver, que é muito bem-vinda aqui. O tema que ela vai estar discorrendo hoje é doenças do corpo e da alma. E para o passe, a fluidificação das águas e a prece final, a nossa amiga e companheira trabalhadora Dircineia.
Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Ou imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Disseste pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. É um pequeno trecho do evangelho. Sede perfeitos, capítulo 17, cuidar do corpo e do espírito. A perfeição moral consiste na maceração do corpo? Para resolver essa questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de se cuidar do corpo, que, entre as alternativas de saúde e doença, influi de uma maneira muito importante na alma, a qual é preciso considerar como cativa na carne. Para que essa prisioneira viva, movimente-se e até conceba ilusões da liberdade. O corpo deve estar são, disposto, vigoroso. Estabeleçamos uma comparação. Ei-nos, pois, em perfeito estado, os dois. O que fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Que assim seja. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Sentemos em uma posição confortável, elevemos nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos bons espíritos. Senhor, que a tua luz nos envolva neste momento de paz e cura, que os bons espíritos possam amparar e purificar os nossos pensamentos e sentimentos e transmitir a energia necessária para o nosso equilíbrio físico e mental. Senhor, estamos reunidos em teu nome, rogando vossas bênçãos para que possamos nos fortalecer, aprender e vivenciar os vossos ensinamentos, nos tornando melhores a cada dia. Te pedimos, mestre querido, permissão para iniciarmos o nosso momento virtual. E que a paz esteja conosco, que assim seja. Boa noite, seja bem-vinda mais uma vez aqui conosco. Muito É um prazer recebê-la novamente. obrigada pelo convite, pela confiança, né? Sim. E é uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigada, é com você. Então, nós vamos hoje falar, o tema é doenças do corpo e doenças da alma, né? Doenças do corpo e da alma. Mas nós começamos com uma pergunta, né? O que é saúde? Muita gente fala, se a gente pergunta isso, que é saúde, é não ter nenhuma doença, né? A resposta mais comum. Ter saúde significa não ter nenhuma doença. Mas a Organização Mundial de Saúde, ela orienta no sentido de que saúde não é somente ausência de doença.
É um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Olha que interessante, né? A pessoa pode estar bem fisicamente e não estar bem mentalmente. Está com desequilíbrio, está com problemas emocionais, psicológicos, ela não está com saúde, né? Ela pode estar bem fisicamente e mentalmente, mas socialmente não. Ela tem problemas de relacionamento, né? Dificuldade de se entender, de se entender com as pessoas, vive em conflito com as pessoas, então ela não está no seu estado de saúde, né? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, entra esses aspectos físicos, físico, mental e social, para que haja saúde. Mas existe mais um aspecto que também já está sendo levado em consideração, até pela Organização Mundial de Saúde, ela já está levando em consideração esse aspecto, e que hoje muitos médicos, pesquisadores, estão também levando em conta. Logicamente, ainda é a minoria, mas já existem muitos médicos e pesquisadores levando isso em consideração, que é o aspecto da espiritualidade, né? O aspecto da espiritualidade. Então, esses pesquisadores estão percebendo que quem cultiva algum tipo de espiritualidade, seja na religião que for, ou mesmo sem religião, porque tem muita gente, hoje em dia está muito comum isso, muitas pessoas preferem cultivar a sua espiritualidade, mas não se ligar a nenhuma religião. E também é válido, né? Então, os pesquisadores estão percebendo que quem cultiva algum tipo de espiritualidade, né, usufrui de um bem-estar maior. São pesquisas, estudos que estão sendo feitos tanto no Brasil como fora do Brasil também. Pesquisas em universidades que estão sendo feitas, né? Então, essas pessoas, se elas adoecem, elas respondem melhor ao tratamento, né? Ela reage melhor às contingências da vida, ela reage melhor diante das dificuldades, diante dos problemas, diante dos conflitos, dos desafios que a vida apresenta, né, para todo mundo. Essas pessoas que cultivam algum tipo de espiritualidade reagem melhor, né? Então, para esses pesquisadores, nesse ponto de vista, né, a saúde é um completo bem-estar físico, mental, social e espiritual, né? Esse aspecto, para muitos médicos, hoje já não é deixado mais de lado, né? E por que que esse aspecto é tão importante, né? Por quê? Porque a nossa essência é espiritual, nós somos espíritos, né? Não é porque nós estamos encarnados que nós deixamos de ser espíritos. Somos espíritos encarnados, né? E enquanto espírito encarnado, nós pensamos, sentimos, agimos como espíritos. Quando nós agimos, quando nós falamos, quando nós pensamos, quando nós erramos, quando nós acertamos, nós estamos fazendo tudo isso como espíritos que nós somos, né? Então, é a nossa essência espiritual, né? Estamos usando um corpo, que é o nosso instrumento aqui no plano físico, né? Precisamos desse instrumento, mas somos espíritos e agimos como espíritos. Quando nós deixamos isso de lado, esquecemos dessa nossa natureza essencial, né, ignorando essa natureza, fica faltando uma parte fundamental para termos qualidade de vida e saúde. Fica faltando, né? Fica um vazio. E daí, desse vazio, vem frustrações, né? Vem falta de sentido da vida. A pessoa sente que está faltando alguma coisa na vida dela, mas ela não sabe bem o que é.
Tem pessoas que têm tudo materialmente, tudo material. Nós temos exemplos, muitos exemplos, que a gente observa aí, né, na mídia e tudo mais. Pessoas que têm tudo na vida, têm fama, têm dinheiro, têm tudo, e é tremendamente infeliz, né? Uns até acabam com a própria vida, chegam até esse ponto, né? Porque falta um elemento na sua vida, falta um elemento fundamental na sua vida, né? Somente as preocupações com as coisas materiais, aquisição de coisa material, fama, dinheiro, beleza, juventude, seja o que for, não preenchem esse vazio, né? Então, para muitas dessas pessoas, né? Não todas, claro, mas para muitas dessas pessoas, está faltando o cultivo da espiritualidade. Então, existem doenças do corpo e doenças da alma, né? A alma fica doente também, né? Quais são as doenças da alma, né? E essas doenças da alma podem se refletir como doenças no corpo físico. Então, o que esses pesquisadores estão concluindo, né? Hoje mesmo assisti um vídeo muito interessante sobre isso. O que esses pesquisadores estão descobrindo? Tem aqui algumas hipóteses, né, que alguns médicos levantam e colocam para a gente. Por exemplo, a raiva, o orgulho, o egoísmo, a vingança, a inveja, o ciúme, mágoa, medos, irritação, nervosismo, rebeldia e outros sentimentos e emoções negativos inibem o sistema imunológico. Kardec já falava no século XIX, está lá no livro A Gênese, no capítulo 14, sobre os fluidos, ele falava, usando os termos do Espiritismo, a mesma coisa que esses médicos estão falando, só que os médicos usam termos médicos, né? Kardec usava os termos espírita, mas era a mesma coisa, né? Então, esses sentimentos, essas emoções, esses pensamentos negativos inibem o nosso sistema imunológico, que, como todo mundo sabe, nós temos, né, um sistema no nosso organismo que nos protege, que nos defende. Se não existisse esse sistema, a gente nem conseguiria viver muito, né? Porque a gente está sempre, nós estamos aí em contato com vírus, que estão no ar, eles estão tudo aqui no ar. A gente respira vírus, bactérias e tudo quanto é tipo. E por que a gente não fica doente? Porque nós temos o sistema imunológico que nos protege, né? Então, esses sentimentos ruins, essas coisas ruins que muitas vezes nós cultivamos, provocam reações químicas no nosso organismo, né? Aumentam a produção de adrenalina. E essa produção de adrenalina reduz a capacidade das células de reconhecerem agentes intrusos e destruidores do organismo. Quer dizer, inibem o nosso sistema imunológico. Olha que interessante. Provoca uma reação química negativa no nosso organismo e diminui a ação do nosso sistema imunológico, né? Perdem a sua força contra os vírus, as bactérias, células cancerígenas e tudo mais. Isso são hipóteses, pesquisas que estão sendo feitas atualmente. Por outro lado, sempre existe o outro lado, a generosidade, o amor, a alegria, a confiança, a esperança, a fé, né? A serenidade, a calma, são poderosos instrumentos produtores de hormônios chamados positivos, como a endorfina, que aumentam a imunidade orgânica e causam sensação de bem-estar. Olha que interessante, né? Kardec dizia assim, está lá no livro A Gênese, né? Nós temos o nosso perispírito, né?
Somos espíritos e temos o nosso perispírito. O perispírito é a ligação entre o espírito e o corpo físico, né? Como todo mundo sabe. Só que o nosso perispírito, ele irradia em torno de nós. Ele não fica fechado dentro do corpo, ele irradia como uma luz, como uma lâmpada, ele irradia em torno. Kardec diz assim, essa irradiação do perispírito tem as qualidades dos nossos pensamentos e sentimentos. Olha só, quando nós pensamos, nós damos qualidades para a irradiação do nosso perispírito. E essa irradiação vai entrar em sintonia com outras do mesmo teor, né? E como o nosso perispírito está intimamente ligado ao nosso corpo físico, o nosso corpo físico é a primeira coisa que recebe as impressões dessa irradiação do nosso perispírito. Então, tudo provém da onde? Dos nossos pensamentos e sentimentos. E Kardec ainda completa. Muitas doenças têm essa causa. Muitas doenças têm essa causa, né? Muito bem. Tem um livro que não é espírita, é um livro chamado Biologia da Crença. O nome do autor é Bruce Lipton, vocês encontram no YouTube, é só pôr o nome lá, vocês encontram. Ele diz assim, entre as forças energéticas que controlam a vida, estão os campos eletromagnéticos gerados pela mente. A nossa mente gera campos eletromagnéticos. Nessa realidade, uma vez que controlamos nossos pensamentos, nós nos tornamos mestres da nossa vida e não vítimas da genética. Olha que interessante, até onde vai a importância dos nossos pensamentos e sentimentos, né? Nós podemos herdar dos nossos pais a propensão para desenvolver doenças, propensão para desenvolver um câncer, propensão para desenvolver diabetes, é uma propensão genética, né? Podemos herdar isso, e muitos de nós herdamos, ou qualquer outra doença, né? Mas ele fala assim, se o gene não for ativado, não ficaremos doentes. Olha que interessante. Eu posso, por exemplo, meu pai teve diabetes, minha mãe teve, minha tia, meu avô tem diabetes, eu também vou ter diabetes. Eu posso ter essa prevenção genética no meu organismo. Mas se eu não desenvolver esse gene, eu não fico diabética. E o que desenvolve o gene? Né? A forma de pensar, de sentir, de agir, de falar, né? Logicamente, combinados com outros fatores, né? Com alimentação adequada, com exercício físico, com sono adequado, e uma série de coisas, né? Então, esse grupo de fatores, né, são muito importantes para que a gente não acione aquele gene que a gente tem de determinada doença, né? E entra aí com muita força, com muita importância, a forma de pensar, de sentir e de agir, certo? Então, são médicos, pesquisadores aí falando, né? Tem uma cardiologista, o nome dela é Lucélia Magalhães. Segundo ela, existe atualmente forte evidência que nossos sentimentos, emoções, atitudes e valores definem uma série de riscos ou proteção, dependendo da qualidade dos pensamentos, né? Uma série de riscos ou proteção das doenças do coração. A cardiologista falando isso, né? E ela fala o seguinte, a espiritualidade proporciona sentimentos como perdão, gratidão, empatia, otimismo, que produzem e liberam substâncias anti-estresse, como serotoninas e endorfinas, que são benéficas à saúde vascular. Saúde vascular, né? Então,
Então, olha, nesse contexto, né, espiritualidade e religiosidade se relacionam a menores taxas, olha só que importante. Espiritualidade e religiosidade se relacionam a menores taxas de suicídio, depressão, ansiedade, uso de drogas, né? E entre outros benefícios. O cultivo da espiritualidade e da religiosidade produzem todos esses benefícios para nós, né? Para o ser humano. Mas vamos pensar, o que é cultivar a espiritualidade? A gente fala tanto nisso, o que é cultivar a espiritualidade, né? Será que é ir na missa todo domingo? Será que cultivar a espiritualidade é ir uma vez por semana no centro espírita, assistir palestra e tomar passe? Será que é isso? Será que é só isso? Né? Será que cultivar a espiritualidade é fazer caridade no centro espírita, ajudando os pobres? Né? Será que é estudar a Bíblia ou as obras de Kardec? Nós sabemos que tudo isso é importante, claro. É importante e necessário para nós cultivarmos a espiritualidade. Mas será que é só isso? Ou isso é uma pequena parte? Né? Então, eu acho que é uma pequena parte isso, né? Então, o cultivo da espiritualidade é um processo contínuo de desenvolvimento interior. Contínuo significa o quê? É um trabalho de todo dia, de todo momento, no dia a dia, né? É aprimorar o caráter, né? Aprimorar o nosso caráter, aprimorar a nossa mente, elevar a qualidade dos nossos pensamentos e sentimentos. Isso no dia a dia, termos esse foco no nosso dia a dia, né? Exercitar no dia a dia a conexão com Deus. Não é ficar rezando, mas daquela conexão, né? Aquela ligação mental, né? Com Deus, com os espíritos elevados, né? Trabalhar o nosso autoconhecimento é fundamental para podermos fazer esse cultivo da espiritualidade. Trabalhar o desenvolvimento da nossa paz interior, da nossa calma, da nossa serenidade, colaborando com a paz e harmonia do ambiente em que nós estivermos, seja no lar, seja no trabalho, seja no trânsito, seja em qualquer lugar, nós colaborarmos com a paz, com a serenidade, com a harmonia. Isso é cultivar a espiritualidade. E muita gente acha que cultivar espiritualidade é ficar rezando, é ficar indo toda hora no centro, toda hora na igreja, toda hora no templo. Não é isso. É um viver. É a forma de viver, é a forma de existir, é a forma de agir no mundo, é a forma de agir no lar com os nossos familiares mais chegados, né, e com os demais. Isso é cultivar a espiritualidade, né? Desenvolver a sabedoria de viver, procurar entender, compreender as leis universais que regem as nossas vidas e procurar viver em harmonia com essas leis universais, né? Porque quando nós agimos com raiva, com ódio, com irritação, desejando mal para alguém, nós estamos em desarmonia com as leis universais, né? Desenvolver o amor pelo semelhante, a compaixão pelos que sofrem, né? Então, cultivar a espiritualidade é um exercício constante e praticado no dia a dia. É um refinamento das nossas vibrações. A nossa vibração, ela tem que ser cada vez mais elevada, né? As nossas vibrações dependem do nosso modo de pensar, de sentir e de agir, né? Por que Jesus ensina, né, a gente
tanto, né? Está sempre nos convidando a amarmos o nosso semelhante. Por que que ele insiste em que nós aprendamos a perdoar as ofensas? Por que que ele insiste, né, para que nós amemos os inimigos, que nós respondamos o mal com o bem? Por que que ele nos convida a sermos pacíficos, a praticarmos a caridade em todos os seus aspectos? Por quê? Ele sabia de tudo isso. Ele já sabia de todo esse mecanismo aí dos nossos pensamentos, sentimentos que prejudicam a nós mesmos. Ele já tinha esse conhecimento em profundidade, né? Então, além dos cuidados com o corpo que nós precisamos ter, além dos aspectos mental e social, né? Precisamos compreender e não perder esse foco, não perder isso de vista, que somos espíritos imortais reencarnados em evolução. Não podemos perder isso de vista. Que o principal objetivo da nossa existência é alcançar a perfeição espiritual, né? Deus nos criou para sermos espíritos perfeitos e, como consequência, felizes, porque a felicidade está condicionada à perfeição espiritual, né? E nós estamos encarnados para isso, né? Como foi dito muito bem, na prece, para nos tornarmos cada dia um pouquinho melhores. Hoje, um pouco melhor do que ontem, melhores do que ontem, amanhã um pouquinho melhores do que hoje, né? Para que nós, quando chegarmos no final da nossa encarnação, saiamos dessa encarnação melhores do que quando nós chegamos. Esse é o objetivo, né? E nós não podemos nos esquecer desse detalhe. O comprimido, a cirurgia, os tratamentos médicos agem sobre os efeitos da doença, né? Não agem sobre as causas profundas da alma, né? As doenças que têm como causa as doenças da alma. Então, os remédios não agem sobre as causas, né? Muitas vezes a pessoa, depois de uma cirurgia bem-sucedida, depois de um tempo ela volta a adoecer, né? Depois de um tratamento, às vezes ela volta a adoecer. Por quê? A causa não foi atingida, a causa que está dentro dela, no íntimo do seu ser. Por isso que Jesus dizia, né? Muitas vezes ele dizia, né? Quando curava, vá e não erres mais, para que o teu mal não volte acompanhado de um mal maior. O que ele quer dizer com isso? Você estava doente por causa do seu jeito de ser, de agir, de pensar, de sentir. Melhore, mude para não voltar a ficar doente. Nem Jesus curava a causa. Jesus também curava o efeito, porque a causa, somente a própria pessoa que pode, fazendo a sua transformação moral, né? Somente nós mesmos é que podemos, né? Então, nós temos aqui à nossa disposição, né, os ensinamentos de Jesus e dos espíritos superiores, para nos conhecermos melhor e nos melhorarmos. Temos todas essas oportunidades, né, melhorando as condições de nossas vidas, no campo material, mental, social e espiritual, né, e temos condições de criarmos para nós uma vida mais saudável e mais feliz. Aos pouquinhos, né, de uma hora para outra, um pouquinho de cada vez, mas temos condições. É essa a mensagem de hoje. Agradeço a atenção de todos. Nossa, que palavras maravilhosas. Muito bom ouvi-la novamente. Você muito bem centrada, como sempre, né, Terezinha? Obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu acho que tem muitas pessoas que precisavam ouvir isso aí, principalmente esse finalzinho. Nós todos. Nós todos. Realmente, a doença, ela externa aquilo que está dentro de nós. Isso. É interessante. Muito obrigada, minha querida, mais uma vez. Agradeço pelo seu tempo.
a sua disponibilidade de estar aqui conosco mais uma vez nessa noite. E a casa está sempre de portas abertas para você. Sinto mãos pairando sobre mim. Vou orar a meu anjo guardião, elevar o meu padrão até o céu, tomar um passe, a doce imposição, concentrando, transfundindo, dispersando, refluindo, tudo com a divina força da boa vontade. Vou manter meu pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber das esferas de luz, energias de restauração, fluidos cósmicos de libertação. Para conservar esse ambiente, o pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia, pedir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir, às vezes muito é dar tão pouco, tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer pelo auxílio, seguir amando a Deus, pois somos seus filhos. Vou manter meu pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber das esferas de luz, energias de restauração, fluidos cósmicos de libertação. Para conservar esse ambiente, o pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia, pedir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir, às vezes muito é dar tão pouco, tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer pelo auxílio, seguir amando a Deus, pois somos seus filhos. Vamos respirar profundamente, fechar nossos olhos, buscar a figura meiga do nosso Mestre Jesus para dentro da nossa mente e do nosso coração. Amado Mestre Jesus, Sol de nossas vidas e amigos espirituais que nos sustentam e que nos auxiliaram na condução desta reunião de hoje. Nesse instante de profunda união, abrimos nossos corações receptivos para o passe espiritual. Pedimos que as equipes de socorristas e benfeitores envolvam cada um de nós e visitem cada lar conectado conosco. Sintam, meus irmãos, como se mãos maravilhosas tocassem suavemente o topo de nossas cabeças. Deixem que essa energia suave desça
limpando as preocupações da nossa mente, desfazendo os nós da ansiedade no peito e harmonizando cada centro de força do nosso corpo. Sintam a carga pesada do dia a dia ser levada embora e substituída por uma profunda leveza e bem-estar e muita saúde. Com nosso energético renovado por este passe, pedimos a espiritualidade superior que envolva todos esses corações que aqui se encontram, com o amor do Cristo, nos abrace de tal forma que qualquer sentimento de solidão ou tristeza, doença, tudo desapareça nesse instante. Somos uma só família espiritual, ligada pelo amor e fraternidade. E com essa atmosfera de luz pura, rogamos a fluidificação de nossas águas. Pedimos aos médicos espirituais que depositem em cada copo, em cada garrafa, em todas as nossas águas, um verdadeiro bálsamo de luz. Que esse líquido precioso absorva os medicamentos do plano invisível que são colocados em nossas águas, transformando-as no remédio exato de que nosso corpo e nossa alma necessitam para a cura e o equilíbrio e a paz de cada um de nós. Fortalecidos por esse passe e envolvidos pelo amor de Jesus, e gratos por esta bendita água, entregamos nossos caminhos ao teu amparo, Mestre Jesus. E te pedimos que fique conosco, nos iluminando sempre, protegendo e abençoando. Que assim